Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar na resolução das atividades da semana 3 do PET Volume 2 2021, do primeiro ano do ensino médio da disciplina de Química. Antes de iniciar a correção das atividades, se inscreva no canal e dê aquele like para valorizar aqui o nosso trabalho. Atividade 1. Leia a frase abaixo e justifique por que as palavras sublinhadas estão empregadas de maneira errada. Em seguida, reescreva-a de forma correta. A primeira frase: a água do mar é uma substância líquida e salgada. Errado, né? Água do mar não é substância. A água do mar, ela é uma mistura. E, por sinal, vai ser uma mistura homogênea. O que é a mistura homogênea? É aquela mistura onde apresenta uma única fase. Você tem mais de uma substância, né? Por isso chama mistura. Porém, você olha e vê como se fosse uma substância. Porém, ali tem uma mistura de duas ou mais substâncias envolvidas. Então, reescreva essa frase, porém, no lugar de substância, coloca mistura homogênea. Outra frase: em regiões próximas à areia, próxima à praia, há nela muita areia dissolvida. O erro está aqui, ó, dissolvida. A areia, ela não dissolve, ela não consegue dissolver, nem em água, nem em nada. Ela é insolúvel. Então, o correto seria falar assim, ó, em regiões próximas à praia, há nela muita areia, formando uma mistura heterogênea. A mistura heterogênea é quando tem duas ou mais substâncias envolvidas, né, misturadas, porém você olha e percebe, você vê mais de uma fase, você vê duas ou mais fases. Então, a mistura homogênea tem uma fase só, a heterogênea tem duas ou mais fases. Uma fase você olha e vê como se tivesse uma única substância, mas ali tem duas ou mais. E na heterogênea, você consegue identificar as substâncias que estão envolvidas na mistura. Atividade 2. Qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidade? Então, letra A, decantação, já é a alternativa correta. Se baseia-se na diferença de densidade, onde o que é mais denso fica abaixo e o que é menos denso fica na parte superior, na parte de cima. Aí, utilizando um funil de decantação, você consegue abrir a torneirinha e o que está mais denso, que está embaixo, consegue sair e o que é menos denso fica acima. Letra B, cristalização. A cristalização baseia-se na diferença da temperatura de ebulição. Geralmente utiliza esse método de separação para separar um líquido de um sólido. Por exemplo, um sal e uma água. Pode ser utilizado também a cristalização quanto a destilação simples, que um é o inverso do outro, são sinônimos entre si. Letra C, destilação fracionada. Para utilizar esse método, geralmente utiliza-se quando tem misturas líquidas e a diferença se baseia na temperatura de ebulição. Por exemplo, fazer uma separação de água com álcool. Então, é correto fazer a destilação fracionada, onde um tem a temperatura de ebulição menor do que o outro. O que tem a maior temperatura de ebulição fica e o que tem a menor temperatura de ebulição é o que vai ser destilado primeiro. Ou seja, a destilação e temperatura de ebulição é quando a substância está no seu estado físico líquido e vai passar para o estado físico gasoso. Então, isso aqui é temperatura de ebulição. Sublimação não é método de separação, é apenas a mudança de estado físico, né, do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Peneiração se baseia na diferença de granulação. Por exemplo, se eu vou separar uma areia, que é fininha, de pedras, então eu uso a peneira, o que é fino passa pela peneira, e as pedras que são maiores ficam por cima da peneira.
tem esse exemplo citado aqui antes da correção dessas atividades nesse PET. Atividade 3. Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. Limalha de ferro nada mais é do que pequenos pedacinhos de ferro. Imagina você com a lima e está limando uma enxada, uma foice, um facão, e vai sobrar aqueles pequenos pedacinhos de ferro. Então, aquilo lá é chamado limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é então retirada das penas das aves por um processo chamado DI. Então, quando as aves ficam sujas de óleo, então é colocada essa limalha de ferro na ave e depois utiliza o processo chamado de separação magnética, onde a separação magnética é utilizado em lugares onde há propriedades magnéticas. Então, através de um ímã, passa sobre essa ave e essa limalha de ferro, junto com o óleo, vai ser retirada através dessa separação magnética. Já citei antes o que é decantação, peneiração e sublimação, e tem centrifugação, que é uma palavra nova. A centrifugação é a mesma coisa da decantação, porém de uma forma mais rápida, onde utiliza uma máquina chamada centrífuga para acelerar o processo de decantação. Então, a letra D é a opção correta. Atividade 4. Indique o melhor processo que pode ser empregado para separar os componentes dos sistemas a seguir, explicando cada caso e a propriedade que permitiu a separação. Então, água e óleo. Qual é o melhor processo para separar água e óleo? É a decantação. Por que a decantação? Sempre eu coloquei o processo aqui em azul, que utiliza para fazer a separação, e a explicação de cada caso aqui, colocando a propriedade que permitiu a separação, eu coloquei de vermelho. Então, decantação por quê? Porque utiliza-se um funil, né, de decantação. O óleo é menos denso do que a água, o óleo vai ficar por cima, a água vai ficar por baixo. Então, utilizando esse funil, abre a torneirinha desse funil, a água vai sair e o óleo vai ficar. Então, eu utilizo aqui a ação da gravidade, né? O que é mais denso fica por baixo, e também a densidade, que o que é mais denso vai ficar por baixo. No caso, a água fica por baixo, o óleo por cima. Letra B, sal e areia. Eu utilizo a dissolução fracionada, e a propriedade que permite é a solubilidade. Como que isso aqui acontece? Eu misturo o sal na água, os dois misturam entre si, eu faço uma filtração desse sal misturado na água, então eu vou ter uma parte sal com água e a outra parte areia. Então, onde eu tiver sal e água, eu faço a dissolução, ou seja, houve a solubilidade do sal na água. E a partir daí é só fazer a destilação simples, eu vou ter sal de um lado e água do outro. Letra C, álcool etílico e éter. O éter, ele tem menor temperatura de ebulição e o álcool possui uma maior temperatura de ebulição. Então, quando vai fazer a destilação fracionada, o que possui a menor temperatura, no caso o éter, ele vai ser destilado primeiro, ou seja, ele vai sair, ele vai separar do álcool primeiro. Depois é que o álcool vai sobrar e o éter vai sair. Então, eles vão ser separados, e a propriedade que permite isso é a temperatura de ebulição, onde um tem uma temperatura menor do que a do outro. Letra D, oxigênio do ar atmosférico. Então, um processo utilizado aqui é a liquefação fracionada. Liquefação é a passagem do estado físico gasoso para o estado físico líquido. Então, como o oxigênio ele está gasoso, eu vou diminuir a temperatura até uma certa quantidade que eu consigo fazer a separação desse oxigênio dos demais gases compostos no ar atmosférico. Então, o gás que possui a maior composição no ar atmosférico é o nitrogênio.
temperatura de ebulição do nitrogênio é menos 183 graus Celsius. A temperatura de ebulição do oxigênio, menos 195 graus Celsius. Então, quando eu faço a diminuição da temperatura, nesse caso aqui, eu consigo fazer a destilação desses elementos, dessas substâncias químicas, e o que possui a menor temperatura de ebulição, no caso aqui o nitrogênio, ele vai sair primeiro e vai sobrar apenas o oxigênio. Letra E, sal de cozinha, iodeto de chumbo, que é insolúvel em água, e água. Eu vou utilizar a filtração e a destilação simples. Primeiro passo, os três estão juntos, sal, iodeto de chumbo e água. Só que o iodeto de chumbo, ele não se mistura em água. Então, primeiro eu vou fazer aqui uma filtração, onde eu vou ter sal de cozinha e água de um lado e iodeto de chumbo do outro. Para mim separar agora o sal de cozinha da água, eu faço a destilação simples, onde através do aquecimento dessa mistura de sal e água, eu vou ter água pura de um lado e o sal de cozinha do outro lado. Então, a propriedade que permite fazer essa separação de filtração é o tamanho da partícula e a solubilidade. A filtração, quando uma partícula é maior do que a outra, eu consigo fazer a filtração. E a solubilidade, no caso, é porque uma é solúvel na outra. E a temperatura de ebulição, no caso do sal de cozinha e da água, é porque a temperatura de ebulição do sal ela é muito maior do que da água. Quando eu atinjo 100 graus Celsius, a água começa a sair do sal. E eu consigo, dessa forma, ter água de um lado e o sal do outro lado. Atividade 5. Atualmente, as distribuidoras de combustíveis misturam a gasolina uma quantidade aproximada de 24% em volume de etanol, para melhorar a qualidade de sua combustão. Sobre esta mistura, é correto afirmar que letra A apresenta maior potencial energético. Essa alternativa está incorreta, porque a gasolina possui maior potencial energético. Então, se você for colocar fogo numa certa quantidade de gasolina e numa certa quantidade de álcool, você percebe-se que a gasolina ela entra em combustão mais fácil do que o álcool. Por gentileza, não faça isso em casa, né? A mistura de etanol com gasolina não possui esse potencial energético superior ao próprio da gasolina. Letra B. Apresenta 24 litros de álcool em um volume de 50 litros? Ou seja, em 50 litros de combustível, essa questão está falando que 24 litros é de álcool. Errado. Para mim saber fazer o cálculo de 24% de álcool numa certa amostra de gasolina, de combustível, o que eu tenho que analisar? 100 litros de combustível, eu tenho 100% de combustível. Se 24% é álcool, então eu tenho 24 litros de álcool, que corresponde a 24%. 76 litros de gasolina é correspondente a 76% de gasolina. Então, em 100% de combustível, eu tenho 76% de gasolina e 24% de álcool. Transformando aqui a unidade de medida porcentagem para litro, eu tenho 24 litros de álcool, mas é para a cada 100 litros de combustível e não 50. Então, essa afirmativa é incorreta. Letra C. Pode ser separada pela adição de solvente? Correto. A letra C vai ser a alternativa correta. Quando acrescenta água numa quantidade de combustível, essa água ela vai ser misturada com o álcool presente do combustível. Dessa forma, eu consigo fazer a separação e consigo fazer até uma previsão se a gasolina está adulterada ou não. Para tirar dúvida, dá uma pesquisada aí na internet depois, ou nos livros, como
fazer o teste para saber se o combustível, se a gasolina está adulterada ou não. Então vocês vão ver. Então a água ela mistura com o álcool presente no combustível. Então aí fica fácil de separar através dessa extração por solvente. Letra D. Constitui-se um sistema heterogêneo? Não, o sistema é homogêneo. Quando tem água, quando tem álcool e gasolina, nós vemos uma única fase. Então, o sistema é homogêneo e não heterogêneo. Eu coloquei aqui um desenho para mostrar para vocês a diferença de heterogêneo e homogêneo. Homogêneo, heterogêneo. Essas duas palavras aqui, essa aí eu tenho 6 letras e essa eu tenho 4 letras. A que tiver mais letras, vocês lembram que também vai ter mais fases. Aqui eu vou ter, ó, 2 ou mais fases. No sistema homogêneo, eu tenho apenas uma fase. Eu não posso ter 2, nem 3, nem 4, é somente uma fase. Uma fase para o que tiver a palavra menor. Homogêneo, a palavra é menor do que heterogêneo. A palavra heterogêneo é maior, então é esse que eu vou ter mais de 2 fases. 2 ou mais fases. Finalizamos aí a correção dessa semana. Deixo aí um abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Até mais.